somente a Ele servirás. O profeta Jeremias está dizendo aqui: quem há semelhante a ti, Senhor? Não existe ninguém semelhante a ti. Quem existe grande, forte, poderoso como o Senhor? Não existe. O Senhor é o nosso Deus, é o Criador do céu e da terra, é aquele que fez todas as coisas. Veja o que diz, por exemplo, o profeta Isaías. Vire um pouquinho para trás, algumas páginas, no capítulo de número 41. E versículo de número 29. Veja só. Está escrito assim: eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, e as suas imagens de fundição são vento e nada. A palavra de Deus está dizendo: não existe espírito dentro da imagem. Ainda que a pessoa diga, é só uma representação do meu padroeiro, Deus está dizendo, isso é vento, é nada. Não existe espírito, não existe vida, não existe representação nenhuma. É vento e nada. Vaidade. O profeta Isaías fala muito mais. Veja o versículo de número 17 do capítulo 42. Ele diz assim: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois os nossos deuses. Surdos, ouvi. Vós cegos, olhai para que possais ver. Veja que o salmista diz: o ídolo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, e se torna semelhante a ele. Ele diz isso no Salmo 115. Todos aqueles que fazem e aqueles que neles confiam. E aqui o profeta diz: surdos, ouvi. Cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como galardoado? Como servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. E ainda que tenha os ouvidos abertos, não as ouve. A pessoa pode ver, ela pode ouvir o que nós estamos pregando e ver na Bíblia, ler conosco o versículo, seja na Bíblia católica ou onde for. Mas apesar de ver o que está escrito, é como se ela não enxergasse. Apesar de ouvir o que está sendo pregado, é como se ela não ouvisse. Então eu escolhi hoje, um dia antes de São Jorge, porque hoje é 22 de fevereiro, para quem sabe, 22 de abril, para quem sabe, amanhã, dia 23 de fevereiro, dia 23 de abril, é porque todo dia para nós é dia de adorar ao Senhor. Para adorar um santo é um dia só. E é tanto dia de santo que a gente se confunde, né? Então eu escolhi o dia 22 de abril, um dia antes do dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, para falar sobre Jorge. Para quem sabe, os devotos de Jorge possam ouvir, já que não ouvem um pastor,
Ouçam o próprio Jorge através da história. Porque talvez, como diz a palavra, eles adoram o que não sabem. Eles, por causa de religiosidade e costume religioso, dizem, não, eu sou devoto de Jorge, ponto. Mas eles não sabem o que é que eles estão adorando. Então nós vamos hoje falar sobre a história de Jorge. E esse estudo que eu vou mostrar para você, eu não tirei de nenhum estudo bíblico evangélico, não. Eu extraí de sites que representam os interesses dos devotos de Jorge. Por exemplo, igrejadesãojorge.com.br.net. Tem até um site que tem esse mesmo estudo, que se chama casadobruxo.com.br. E esse estudo aqui, você não entende porque eu estou falando isso agora, mas você vai entender. Porque como é que pode um estudo bíblico falando de Jorge, num site www.casadobruxo.com.br, possa dizer o que nós vamos mostrar aqui? E a pessoa vê, e ela não enxerga, ouve, mas é como se ela não ouvisse. Porque o estudo diz o seguinte, eu vou ler para você. Depois, se você quiser, é só pesquisar, está na internet para quem quiser ver. Está lá, Igreja de São Jorge, está lá. Procure a história de São Jorge, está lá para quem quiser ver. Em torno do século 3 depois de Cristo, quando Diocleciano era imperador de Roma, havia nos domínios do seu vasto império um jovem soldado chamado Jorge, filho de pais cristãos. Jorge aprendeu desde a sua infância a temer a Deus e a crer em Jesus como seu salvador pessoal. Eu estou extraindo isso do site igrejadesãojorge.com.br, sãojorge.net, casadobruxo.com.br, e aqui está dizendo que Jorge era filho de pais cristãos e que tinha Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Preste atenção, eu vou continuar com o estudo. Jorge aprendeu desde a sua infância a temer a Deus e a crer em Jesus como seu salvador pessoal. Nascido na antiga Capadócia, região que atualmente pertence à Turquia, Jorge mudou-se para a Palestina com a sua mãe após a morte de seu pai. Lá, foi promovido a capitão do exército romano devido à sua dedicação e habilidade, qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de conde. Com a idade de 23 anos, passou a residir na corte imperial de Roma, exercendo altas funções. Por essa época, o imperador Diocleciano tinha planos de matar todos os cristãos, porque Diocleciano, ele cria nos ídolos. E um dos deuses que Diocleciano reverenciava se chamava Apolo. E ele não aceitava que os cristãos pregassem contra a idolatria e contra a adoração e veneração a outros deuses. Então o imperador Diocleciano decidiu matar, acabar com todos os cristãos. Nós vamos matar todos os cristãos, assim nós acabamos com isso. Quem que esses cristãos pensam que são? Eles acham que só eles são os donos da verdade, os donos da razão? Exatamente como muita gente pensa hoje. Então Diocleciano, eu vou repetir, esse estudo é de um site que defende os interesses dos devotos de Jorge. Está dizendo que Diocleciano, segundo a história, decidiu matar todos os cristãos. E no dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião, declarando-se espantado com aquela decisão, e disse, preste atenção:
Ó imperador e nobres